Fala galera, beleza, né? Bora pro resumo do jogo, né? Cruzeiro 1, Vasco 0, Vasco mais uma vez fora de casa, um time patético. Então vamos falar do jogo de hoje. O jogo nem foi aquelas coisas, mas vamos lá primeiro, como é de praxe aqui do canal. A gente vai começar falando da escalação do Vasco, que tá aqui, né? A imagem divulgada pelo Vasco. Oficialmente tá a escalação aí. Qual que é a única mudança? É a entrada do lateral Vitor Luiz no lugar do Piton, que estava com desgaste físico. Para você que viu o nosso vídeo aqui, a gente falou sobre as notícias do Vasco e realmente o Piton estava já como desfalque para a partida de hoje. E foi o que se manteve, o Piton não jogou e entrou o Vitor Luiz, que não fez uma grande partida, mas também acho que não comprometeu tanto assim. Fez uma partida ok ali, nada a criticar do atleta. Fora isso, a escalação é a mesma dos últimos dois jogos, né? Que é a do contra o Flamengo e contra o Lanús, os dois empates por 0 a 0. O Vasco vem com a mesma equipe, só que hoje mudou, com a entrada só do Vitor Luiz no lugar do Piton. Essa era a primeira etapa, né? Que no primeiro tempo o jogo começou e o Cruzeiro tecnicamente melhor do que o Vasco. Conseguia ele trocar uns passes e tudo mais. E basicamente a ideia do Cruzeiro era o quê? Apostar em ir para cima, né? Pressionar a saída de bola do Vasco, que teve dificuldade em certo momento. Alguns passes recuados pro Léo Jardim, que teve que dar chutão para frente. Então era um Cruzeiro que tentava ir para cima do jogo, para cima do Vasco, jogando como mandante, queria ir para cima para tentar pressionar essa equipe do Vasco, que tem dificuldade em sair jogando e tem dificuldade quando realmente é pressionado. A ideia do Cruzeiro era essa. Já o Vasco tentava explorar os equívocos do Cruzeiro nessa pressão e tentar sair na velocidade, né? Senti um pouco de falta de explorar um pouco o lado direito nessa primeira etapa. Paulo Henrique pouco acionado, sendo que é um dos principais jogadores do Vasco em 2025. Então essa ausência na participação dele no jogo, acho que isso fez falta para a partida. O Ryan também é um cara que não participou tanto do jogo hoje e não fez um bom jogo também. Senti esse lado direito pouco participativo nesse início de primeiro tempo, que depois o Vasco cresceu. A partir dos 25, 30 minutos o Vasco chegou, teve duas boas chances que o Cássio teve que fazer milagre, né? E impressionante, né? O Cássio não agarrou nada contra ninguém, mas aí contra o Vasco ele faz alguma coisa. Mas é aí, né? O Lance postou essa foto aqui do Gustavo Aleixo, que foto, inclusive, linda demais, né? Com o Cássio fazendo essa defesaça aí, se eu não me engano, no chute do Paulo Henrique, posso estar enganado. E aí, qual foi a nota para esse primeiro tempo, né? Olhando a partida como uma forma geral, como um analista, vamos botar assim, não como um torcedor vascaíno, um primeiro tempo fraco, né? A equipe do Cruzeiro não teve nenhuma grande chance assim, e o Vasco teve essa que o Cássio fez uma grande defesa, e depois teve uma também que o Cássio fez uma boa defesa ali cara a cara, um chute assim que inclusive o zagueiro trava no último momento ali, antes dessa terceira finalização do Vasco ao gol, né? Mas depois disso o Vasco não fez muita coisa. Um primeiro tempo fraco entre as duas equipes que estão mal na temporada. De fato, o Cruzeiro até certo momento um pouco pior do que, um pouco abaixo até do que o Vasco, né? Porque se tinha uma prateleira mais alta para o Cruzeiro, mas um primeiro tempo que termina assim, 0 a 0, e não tem muito o que fazer, né? Um primeiro tempo em que o Vasco começa mal, mas consegue crescer dentro da partida, ter boas chances que não foram aproveitadas, sentia um pouco o time um pouco desconexo às vezes, errava muita bobeira, né? E vou falar um pouco mais pra frente de quem jogou mal, da minha opinião de atuações, mas pro final do vídeo hoje eu separei algumas coisas pra pontuar, né? Intervalo, primeiro tempo não tem muito o que eu me aprofundar nesse quesito, mas no primeiro tempo que o Vasco teve chances, o Vasco deixou um jogo sim de fato aberto, mas acho que o Vasco poderia ter entregado mais, né, nesse primeiro tempo, ou até poderia se tivesse feito um gol, acho que não seria nem tão injusto, porque de fato o Vasco teve essas duas finalizações que, se não fosse o Cássio, poderiam ter entrado facilmente. Partindo para o segundo tempo, o Vasco volta para um segundo tempo, como a gente sempre volta de praxe para todo segundo tempo, ou para qualquer estilo de jogo, né? O Vasco ele faz um tempo bom e o outro tempo ruim. Às vezes esse tempo que joga bem, às vezes é o segundo tempo, mas na maioria é sempre o primeiro, e no segundo tempo o time do Vasco cai de produção, né? O Carille, na minha opinião, demora a mexer, e depois o Cruzeiro vai crescendo no jogo, vai chegando até que aos 64 minutos, num lançamento ali, num bicão pra frente, o Cruzeiro consegue sair num ataque com a zaga do Vasco dormindo e deixando o Wanderson não impedido. Um lance um pouco polêmico na minha opinião, mas eu acho que de fato, pelo que o VAR analisou, realmente não estava impedido. O Wanderson sai em velocidade, ele cruza, a bola passa pelo Vitor Luiz, passa principalmente pelo Lucas Freitas, que deixa a bola passar,
E sobra pro Christian dentro da área fazer 1-0 pro Cruzeiro aos 64 minutos. E aí, cara, o Vasco toma o gol, mas o Carille nem naquele momento chegou a mexer na equipe, né? O gol saiu aos 64, basicamente ali 20 minutos de segundo tempo. Ele só vai mexer aos 31, que ele coloca a entrada do Lloyd, a entrada do Paulinho e também a entrada do Garré. Ele entra, se não me engano, sai o Nuno, o Ryan e também o Jair. Então ele demora, na minha opinião, a mexer. E depois o Vasco até tem uma outra boa chance com o Vitor Luiz, que não fez o gol graças ao Cássio. Né? Que partida fez o Cássio hoje, vale ressaltar. Apesar do Vasco também não ter feito um bombardeio para cima do Cruzeiro, mas o Vasco teve sim suas chances. Ainda no final teve um chute com o Vitor Luiz. O Cássio sim teve sua importância na partida de hoje e sai chorando, sai emocionado, porque sabe da pressão que vive dentro do Cruzeiro e fez uma boa partida. E se o Cruzeiro venceu hoje também, além muito do que o Cruzeiro fez dentro de campo, contando o gol e algumas outras chegadas ali. Não que a gente tivesse que fazer alguma grande defesa, mas muito hoje pela boa partida do Cássio, né, que eu acho que poderia até ter saído com um empate hoje, não jogou tão bem, mas pelas chances que criou, se não fosse o Cássio, poderia ter um golzinho do Vasco ali, e a história poderia ter sido diferente, né, o Cássio aí com as imagens aí da transmissão do jogo, se emocionou, cara, é muito maneiro, mas é legal que ele só joga bem contra a gente, né, não tava jogando nada, mas aí contra o Vasco ele resolve agarrar, e a partida termina assim, né, artezinha lá pro canal, inclusive quem quiser apoiar no Instagram, é o Resenha Fute, só seguir lá, e tá aí a arte, Vasco sai perdendo pro Cruzeiro, derrotado, e a foto diz muito, né, se essa bola tivesse entrado, às vezes o jogo poderia ter sido diferente. Com a boa atuação do Cássio, o Vasco sai derrotado para o Cruzeiro com 1-0. Vou falar um pouco de algumas estatísticas aqui do jogo. Né? A equipe do Cruzeiro deu 12 finalizações contra 15 do Vasco. O Vasco teve mais escanteios. É um jogo muito faltoso, inclusive, né? 30 faltas. O Vasco trocou mais passes, teve mais posse de bola, teve mais desarmes, né? 22 desarmes contra 9 do Cruzeiro. O Vasco finalizou mais vezes ao gol, com perigo, e no final das contas não consegue sair com a vitória. O que eu tenho para comentar? O destaque negativo da partida de hoje foi o Jair, cara. Ele vem sendo titular por conta do Tietê, que está afastado, que inclusive até voltou no treino de sábado, informação que eu também dei no vídeo. E o Jair, cara, não joga bem. Não joga. Hoje, novamente, para mim, demorou até ser substituído. Uma partida desconexa, parece muito perdido em campo. Falta de tempo de bola, o cara domina a bola, ele já passa lotado. É uma partida assim pavorosa do Jair, né? Que nesse ano de 2025 não conseguiu, não lembro de uma partida boa dele, assim, boa mesmo, que você chega aqui e fala, pô, Jair jogou bem. Teve lampejos ali em certos momentos em partidas do Vasco, mas um ano bem abaixo do Jair, né? E o Vasco sofre porque o Tietê, que é o titular, nesses últimos jogos não jogou. Aí você também tem o Paulinho Paula, que é um cara que eu particularmente gosto, mas esse ano também não engrenou fisicamente. E quando entrou também não fez muita coisa, até entrou no segundo tempo, em certos jogos contra o Lanús até chegou bem ali e tal. Pra mim, eu prefiro o Paulinho titular do que o Jair, mas o Paulinho também não tem entregado tanto para ganhar essa vaga de titularidade ao momento. Mas o Jair hoje, partida péssima do Jair, pra mim demorou a ser substituído. E pra mim, novamente, né, partida muito abaixo, acho que não foi só eu que achei isso. Falando do professor Carille, a única coisa que eu tenho a reclamar dele hoje é que demorou pra mexer. Claro, a gente entende que o banco do Vasco não é o banco ideal, ainda mais que tem desfalques como Payet, Tietê e Maurício Lemos, que são jogadores que podem compor o banco. Ele demora a mexer. O Vasco ele não volta bem, não inicia bem o segundo tempo, toma o gol e eu já pensei que ele ia mexer antes até. Pensei que ele ia mexer ali com uns 15, que ia tirar o Nuno e o Coutinho, que são jogadores que o Vasco normalmente não gosta, não segura até o final do jogo, apesar de hoje ele ter segurado o Coutinho, porque ele ainda tinha uma esperança. Ele faz aquelas 3 primeiras mexidas, né, que eu até já falei durante o vídeo aqui. Ele coloca o Lloyd, ele coloca o Garré e ele coloca também o Paulinho, né, aí Jair, Ryan e Nuno. Aí depois ele vem e depois também, ainda mais pro final do jogo, bota o Alex Teixeira e bota o Puma também, né, ele bota o Puma no lugar do Paulo Henrique, que saiu com problemas ali, acho que no supercílio, ele até chegou a botar uma touca, tomara que não seja algo grave.
E entra o Puma, vamos botar assim de posição, né? 6 por meia dúzia, lateral por lateral. E no final do jogo ali, já faltando 5, 6 minutos para acabar, ele coloca o Alex Teixeira no lugar do zagueiro Lucas Freitas para tentar se lançar ao ataque. O que mais me incomoda é a entrada do Alex Teixeira, que é um cara que não entra, mas não joga. Então, pô, coloca outro cara, né? Já que ninguém tá rendendo, pelo menos coloca um cara novo para render aí, um garoto da base, chama alguém do time da base, que tá todo jogo ganhando aí na base, chama alguém ali, dá uma chance, um Bruno Lopes, um Zucarello, que também não percebi porque não tava no jogo hoje, se eu não me engano chegou a ser relacionado, mas não tava no jogo de hoje, sei lá, dá chance pra alguém novo, alguém que tá com vontade, porque o Alex Teixeira não demonstra vontade pra jogar, ele entrou também no final e, pô, se não tivesse entrado também não ia mudar bosta nenhuma no jogo do Vasco, e é um cara que não mostra vontade de querer jogar, então tinha o Sforza no banco, não que o Sforza seja um meio campista ofensivo, mas tenta alguma coisa. O Lodge também é um cara que muito questionável, ele ainda tá entrando no time do Vasco ainda, muito questionável a contratação dele, mas um cara que entrou hoje, mas também não fez meu Deus, o Lodge, Augusto, finalmente fez o grande jogo dele, não, acertou um drible aqui, um drible ali, de reclamações, por ele estar no elenco mesmo, não muito pela atuação dele hoje, que eu também não achei mil maravilhas, mas também não entrou mal, assim, derrotado, mas fez um drible cá, um drible lá, mas substituições do Vasco também mal fizeram efeito, demoraram também a acontecer, os jogadores que entraram tiveram menos de 15 minutos para tentar alguma coisa, a única coisa que me incomodou mesmo de hoje foi essa passividade mesmo, um Vasco que também esperou o Cruzeiro chegar, na minha opinião, acho que poderia ter sido um pouco mais para frente, e as substituições de fato mostraram que o time do Vasco não queria ir para cima para conseguir o resultado hoje, né? Acho que é isso que eu tenho para falar da partida de hoje. Agora o Vasco vem para essa semana, no meio de semana, para enfrentar na quinta-feira às 4 horas, feriado, vai enfrentar o Operário pela Copa do Brasil lá no Paraná, mais um jogo fora de casa. E essa partida de hoje evidenciou, o Vasco não existe fora de casa. Tomou uma patrolada pelo Corinthians, perdeu para o Ceará, perde para o Cruzeiro, não consegue nem pontuar em casa. Hoje que tinha-se uma esperança do Vasco pontuar alguma coisa, porque enfrenta uma equipe do Cruzeiro, que é uma equipe que não vem em boa fase, é um time que dá pra ver, acabou não debochando da vitória do Cruzeiro, mas, cara, acabou o jogo, o técnico Leonardo Jardim deu um pulo, cara. Eu pensei que o Cruzeiro tinha sido campeão de alguma coisa, cara, porque a fase deles não é boa, não que a do Vasco também seja, mas a fase do Cruzeiro é de muita pressão. Pra você ver, o Cássio faz uma boa partida e se emociona dentro de toda a situação que ele vive dentro do Cruzeiro, um cara muito criticado pelas atuações que teve recente, que foi ruim, mas hoje faz uma boa partida. Então você vê que o Cruzeiro também não estava num ambiente muito favorável. E o Cruzeiro foi lá e fez o que tinha que fazer, porque precisava da vitória e conseguiu, né? E o Vasco, novamente, mais uma vez, passivo fora de casa, é um visitante que todo mundo quer enfrentar, porque sabe que vai conseguir pontos. É isso, né? Agora o Vasco se projeta para a próxima partida, que dessa sequência de fora de casa, desses jogos que o Vasco joga longe de São Januário, do Rio de Janeiro, é o time mais fraco que o Vasco enfrenta, que é o Operário, mas ainda é uma equipe que pode dar trabalho, ainda mais que o Vasco joga fora de casa. Copa do Brasil tem que vencer, é o campeonato que dá mais receita, é jogo de ida e volta? Mas é uma vitória que tem que ser importante e tem que acontecer, ainda mais nessa sequência ruim que o Vasco vem, né, que já são 4 jogos sem saber o que é ganhar, né, porque perdeu para o Ceará, empatou com o Flamengo, empatou com o Lanús e agora perde para o Cruzeiro, né? E desses jogos só dois dentro de casa e os 2 empates e os outros 2 que foram fora, 2 derrotas, né? O Vasco até com dificuldades para vencer dentro de casa, uma partida abaixo que decepciona o torcedor. É isso. Para quem gostou do vídeo e quiser deixar um like, apoiar aqui o canal, a gente também fala de outros times. É isso. Valeu e fui.